Bem, o objetivo dessa videoaula complementar é mostrar a solução do exercício 3 da lista de vigas isostáticas. Lembrando que essa lista é para revisar o conteúdo da disciplina de Mecânica 2. Quem tem dificuldades é muito interessante tentar fazer esses exercícios. Quem já dominou bem esse assunto ano passado, segue com os exercícios hiperestáticos, nem perde tempo com isso aqui. Então, lendo aqui a descrição da viga do exercício, é uma viga Gerber. Então aqui os vãos indicados, todo o carregamento, eu tenho um momento aplicado de 40 aqui, tem um par de momentos à esquerda e à direita da rótula aqui. Lembrando aí que essa estrutura, para ficar mais fácil, é que eu estou nomeando os pontos de A até G. Essa estrutura ela tem 4 reações de apoio, a reação vertical de A, de C, de E e de G. Então, o total de incógnitas são 4. As equações que eu tenho, ou seja, por ser uma viga, a soma das horizontais não leva a lugar nenhum, por isso que ela nem entra aqui na lista. E a reação horizontal de A eu não marquei, porque é óbvio que é zero. Então eu tenho, das equações da estática, a soma das forças verticais igual a zero e a soma dos momentos em relação com um ponto qualquer igual a zero. Além dessas duas, eu tenho a garantia de que o momento em D é zero e o momento em E é zero. Então eu tenho 4 incógnitas, 4 equações, é uma viga isostática. A forma mais comum de trabalhar com ela, embora não seja a única, é decompor a viga Gerber em vigas menores. A gente faz isso quebrando nas rótulas. Então aqui eu fiquei com essa viga, essa aqui do meio e essa. É importante a gente observar o que está apoiado em que nesse tipo de viga. Por exemplo, essa primeira viga tem um apoio fixo em um móvel, então ela sozinha para de pé. Ela não precisa estar apoiada em mais nada. Essa terceira viga também ficou com um apoio aqui e um apoio aqui. Ela sozinha para de pé. Essa do meio não, ela ficou com um apoio do lado direito, mas não tem nada na esquerda. Então, ela não para de pé sozinha, ela não é estável, ela precisa estar apoiada em outra viga. Então, essa viga aqui, do lado direito, ela está apoiada no apoio, do lado esquerdo, ela tem que estar apoiada nessa viga aqui. Então, essa é a primeira que eu tenho que resolver para depois poder fazer essa daqui. Já essa daqui, como ela não teria que receber carga da de cima, já que essa ficou com metade do apoio e essa ficou com metade do apoio, não tem transferência de carregamento, eu posso resolver ela também como primeira viga ou como última viga, tanto faz. Então, essas reações transferidas para as vigas vão ficar da seguinte forma. Essa primeira que eu tenho que resolver, essa reação do apoio E não vem para cá do jeito que ela estava, vem metade dela, ou uma parte dela, no caso, correspondente a essa viga. Por isso que eu chamei de R'E. R'E não é o valor de RE. Na rótula, o que acontece? Como eu quebrei a barra, eu tenho que trazer os esforços internos para a seção. Por ser uma rótula, não tem momento fletor, então eu trouxe apenas o cortante do ponto D, que eu arbitrei aqui como um vetor para cima. Na primeira viga aqui, o que vai acontecer? Como aqui é o cortante do ponto D, se aqui eu arbitrei para cima, ela vai lançada para baixo na viga de baixo. Assim eu tenho o par do cortante. Ambas são VD. Eu tenho também a reação em A, que é a mesma que está aqui em cima, e a reação em C, que é a mesma que está aqui em cima. E por último, nessa viga aqui, a metade do apoio E me dá a R2 linhas E, que não é igual a R''E, mas essa R''E mais a R'2E somadas vão dar a RE. E tenho a RG, que é a mesma que estava aqui em cima. Agora, tendo isso dessa forma, a gente consegue começar a resolver as reações de apoio. Começando por essa viga central, que ela está apoiada em outra, tem que resolver ela primeiro. Ela tem duas incógnitas, que é VD e R''E, eu preciso de duas equações. Por sorte, a gente tem duas. Uma que eu posso usar seria somatório dos momentos em relação ao ponto E, ou seja, esse aqui. Se eu montar a equação aqui, ou seja, o momento da carga distribuída de 24, eu estou assumindo aqui o anti-horário como positivo, tá? O momento de 74
entra negativo porque ele está horário, e o momento da força VD, que é o cortante. Tudo isso vai ter que dar zero. Isso me permite determinar que VD vale 86,75. Então, esse valor aqui, eu vou anotar aqui com o VD. Tendo uma delas, eu até poderia fazer somatório dos momentos em relação a D para achar o R''E. Mas para facilitar, eu vou fazer direto a soma das forças verticais nessa barra aqui. Então, eu tenho 86,75, estou assumindo para cima como positivo, tá? Mais o R''E, que eu quero calcular, menos a carga distribuída. Daqui eu concluo que R''E vale 105,25. Então, eu vou anotar ele aqui do lado. Essa barra está pronta. Antes de calcular a outra, o que eu vou fazer? O VD daqui, eu tenho que transferir ele para cá. Tá aí. Agora que eu já conheço uma dessa viga, faltam duas apenas para calcular. E eu tenho duas equações de equilíbrio. Então, vamos lá. Se eu fizer o somatório dos momentos em relação a A, eu consigo calcular RC. Então, observe que eu tenho mais 40, que é o momento, menos o momento da VD, que é 86,75 vezes 6, mais o momento da RC, que aqui está escrito como RB, mas está errado, tá? Isso aqui é RC vezes 4. Daqui eu concluo que RC vale 120,12, então eu vou colocar o valor dela aqui. Usando agora a soma das verticais, a gente consegue descobrir a RA. Então, RA mais a RC menos a VD, que é 86,75, vai dar zero. Daqui eu concluo que RA é menos 33,38. Então, como ela deu negativa, quer dizer que eu arbitrei o sentido do vetor errado. Eu tenho que corrigir isso. Então, tanto aqui como aqui, eu vou apagar esses vetores e lançá-los de novo para baixo. Assim, quando eu colocar o valor de RA aqui, eu posso colocar ele com o valor positivo. Então, essa viga está pronta. Vou para a última que está aqui, a terceira viga. Eu posso fazer o somatório dos momentos em E igual a zero, ou seja, nesse ponto aqui, e isso me permite calcular RG. Então, eu tenho um momento de 74, menos o momento da carga de 40, mais o momento da força RG. Isolando RG dá 14,33, que eu anoto aqui. E agora, fazendo a soma das verticais, tenho R2 linhas E, menos o 40, mais o 14,33. Daqui eu tiro que o R2 linhas E vale 25,67, que eu coloco aqui. Tendo todas as reações, eu até poderia usar a viga quebrada em 3 para traçar os diagramas, mas eu vou devolver essas forças na viga Gerber aqui em cima e usar ela. Então, o RA daqui é o mesmo que vai aqui, o RC daqui é o mesmo que vai aqui, o RE não. Eu preciso somar a que ficou com a metade desse apoio e a que ficou com a metade deste apoio. Então, somando as duas, dá 130,92 e é isso que vem aqui. E o RG vale 14,33. Teria uma outra forma de calcular essas 4 reações sem decompor a viga. Por exemplo, se eu fizer um momento nessa rótula olhando pela direita, eu tiro o RG sem precisar dividir a viga em pedaços. Conhecido o RG, se eu fizer um momento nessa rótula olhando pela direita, eu calculo o RE. Conhecido já essas duas, se eu fizer o somatório das forças em A igual a zero usando a viga inteira, vai sair RC. E por último, por soma das verticais, eu teria RA. Então, eu poderia calcular as 4 sem precisar decompor a viga. Sempre existe uma alternativa desse tipo. Então, vamos para o diagrama agora. Está aqui a minha viga com as reações. Eu tirei a nomenclatura das reações, porque ela não será necessária. E antes da gente traçar o diagrama, a gente tem que lembrar qual que é a convenção para traçado de diagramas. Então, está aqui o meu elemento diferencial. O que eu estou indicando aqui? Quando eu olhar a viga da esquerda para a direita, ou seja, eu estou olhando o lado esquerdo, o momento positivo é nesse sentido, ou seja, ele é horário, é aquele momento que traciona o lado de baixo da viga. E o cortante positivo ele é vertical para cima. Se o momento for positivo, eu desenho o diagrama embaixo. Se ele for negativo, eu desenho o diagrama em cima. Se o cortante for positivo, eu desenho o diagrama em cima. Se ele for negativo, eu desenho embaixo. Se eu olhar a minha viga do lado direito, eu uso essa convenção. O momento fica anti-horário, que é a convenção que vai tracionar o lado de baixo, e o cortante fica para baixo, o positivo. Outro cuidado que tem que se ter é com a indicação que eu estou colocando do sentido de x.
Se vocês lembrarem da relação diferencial das equações do momento para o cortante e do cortante para a carga, a gente sempre faz integrando em x. Então, essa integração é feita com este sentido de x. Isso é importante para a gente, porque quando a gente pega da esquerda para a direita, você vai somando o cortante e obter um momento. Se você pegar da direita para a esquerda, como você está indo no sentido contrário de x, é como trocar o intervalo de integração. Então, aí você vai subtraindo o cortante, não somando. Então, você vai no sentido de x, você vai somando, você vai no sentido contrário, você vai subtraindo. Então, vamos começar. Está aqui o esquema da minha viga para mim traçar o diagrama de momento fletor. Como é que eu vou começar isso daqui? Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil. Pronto. A primeira coisa que eu tenho é um momento nesse apoio, que é 0. Depois, eu vou da esquerda para a direita. Eu vou encontrar o momento aqui no ponto B. Então, eu faria uma seção aqui em B, olharia para a esquerda e calcularia o momento. Antes de chegar no momento de 40, só tem o 33 e 38 vezes 2 metros tracionando em cima. Está aí, 66,75. Como não tem carregamento no trecho, eu só tenho que ligar de 0 a 66,75 e fazer um diagrama triangular. Deixa eu apagar aqui agora. Vamos para a próxima. Eu cheguei justo antes do momento de 40. Para passar o momento de 40, eu tenho 66,75 antes. Depois do momento de 40, eu tenho que somar ou subtrair este momento. Então, lembra, esse é um momento negativo. O 40, como eu estou indo da esquerda para a direita, olha aqui na minha convenção, ele também é um momento negativo. Então, eu tenho menos 66,75 menos 40. Isso vai para menos 106,75. Então, há uma descontinuidade aqui no momento de 40 kN. E depois, para calcular o momento chegando aqui no apoio, eu coloco uma seção antes de chegar no apoio, ou seja, não entra essa carga, e faço o momento olhando para a esquerda. O que gera o momento aqui? 33 e 38 vezes o braço de alavanca, que é 4, tracionando em cima, e o 40, que é negativo, ou seja, tracionando em cima. Somando essa conta, eu tenho 173,50. Como não tem carregamento entre B e C, basta fazer um diagrama linear, saindo de 106 e chegando a 173. Dessa forma, sempre tentando representar aqui a descontinuidade de 40, que representa o momento aplicado ali no nó. Vamos seguir. O momento à direita de C aqui no apoio é o mesmo que vai ter à esquerda, porque não tem momento aplicado aqui. Se não existe um momento aplicado, o diagrama é contínuo. Então, eu posso assumir que também vale 173,5. E o momento aqui à esquerda dessa rótula é 0, porque não tem nada aplicado na rótula. Como não existe carregamento de C a D, o diagrama é linear. Então, já foi algumas partes aqui. Vamos seguir. O momento à direita da rótula, aqui, olha na viga, é 0, porque não existe o momento aplicado à direita da rótula. Então, deixo o 0 aqui. E o momento chegando aqui no apoio, à esquerda dessa rótula, é o momento aplicado aqui, que vale 74. Como eu estou olhando do lado direito dessa barra DE, estão vendo? Se eu tirar essa barra do jeito que a gente tirou antes, esse 74 é um momento do lado direito da barra. Convenção da direita. Ele é um momento negativo que se desenha em cima. Ou, se vocês preferirem, ele traciona a parte de cima da barra. Então, vou colocar aqui o 74 tracionando em cima. De 0 até 74, como eu tenho uma carga distribuída, eu vou fazer uma linha de fechamento e vou pendurar nessa linha de fechamento, bem no meio, o diagrama de uma viga biapoiada com carga distribuída, que tem um momento no meio de QL2 sobre 8. O Q é 24, o L é 8, essa conta dá 192. Tendo 3 pontos, a gente traça da melhor forma possível o diagrama de momento aqui, que forma uma parábola. Seguindo um pouquinho mais. À direita dessa rótula agora, o momento é de 74 também. Só que repara, eu estou olhando a barra EF. O momento de 74 está do lado esquerdo dessa barra. Então, convenção da esquerda, ele também é um momento negativo. Ou, se vocês preferirem, ele traciona a parte de cima da barra. Então, vou colocar o 74 ali.
O momento aqui no ponto F chegando, dá muito trabalho se eu fizer pela esquerda. Olha o tamanho da viga aqui atrás. Então a gente vai fazer pela direita. Coloca a seção aqui antes de chegar no nó. Olha para a direita. O que eu tenho de carregamento que gera momento? 14,33 vezes 2, tracionando embaixo. E essa conta dá 28,67. Eu tenho que sair de 74 negativo para mais 28,77. Como não existe carregamento nesse trecho da barra de E a F, a gente faz um diagrama linear. E para terminar, eu tenho, novamente, se não tem momento aplicado aqui em F, vale 28 do lado esquerdo desse ponto e vale 28 do lado direito. E o momento nesse apoio rotulado, como não tem momento aqui, e ele é rotulado, é zero. Então, tem que sair de 28 a 0, linear. Então, faz a linha aí. E o diagrama de momentos está pronto. A gente poderia colocar aqui o momento máximo, identificar onde o momento é zero, mas isso são características que dependem do nível de detalhamento que a gente quer colocar no diagrama. Para fazer o diagrama de cortante, é bem parecido. Só que o cortante é mais fácil fazer somando as cargas. Então, vamos olhar aqui. Eu vou da esquerda para a direita, tá? O cortante positivo são vetores para cima. Então, lembrem disso. Então, pegando aqui do canto esquerdo, 33 e 38 é para baixo, então ele é negativo. E esse 33 e 38, negativo, de A até B, vai vir constante, porque não tem nenhuma outra carga nesse trecho. Qualquer seção que eu colocar aqui, dá o mesmo valor. Então, esse trecho, menos 33,38. Eu não estou representando o sinal, porque o lado do diagrama já indica o sinal, tá? O cortante aqui no ponto B não vai mudar quando eu passar para o lado direito dele, porque isso aqui é um momento de 40, não muda o cortante. Então, se eu continuar de B a C, olhando para a esquerda aqui, a única coisa que tem é o 33 e 38. Então, ele vai constante até C. Chegando aqui antes do apoio de C, ele vale menos 33 e 38. Para passar para o lado direito do apoio, ele encontra essa carga concentrada de 120, que pela minha convenção é positiva. Então, menos 33 e 38 mais 120, ele vai subir aqui até 86,75. Desse 86,75 aqui, ó, ele vai chegar na rótula. A rótula ela tem momento zero, mas o cortante existe. Se vocês lembrarem do slide anterior, a gente tinha decomposto essa barra e tinha o valor do cortante VD para colocar aqui. Mas vamos imaginar que a gente não tenha calculado aquilo. Se eu tenho o valor do cortante aqui, de C até D não aparece nenhum carregamento. Então, na realidade, ele vem constante daqui até aqui. 86,75. Como a rótula ela transfere cortante, se eu tenho 86,75 na esquerda, quando eu passar para a direita da rótula D, não apareceu nenhum carregamento, nenhuma carga concentrada. Então, ela continua valendo 86,75. Para sair do ponto D e chegar no E, agora a gente tem que olhar. Eu preciso do cortante justo antes do apoio. Esse cortante antes do apoio é aquela metade da reação que a gente tinha feito que ficou com essa barra, que era o R'E. Mas imaginando que a gente não tenha calculado, basta continuar somando o carregamento. Eu tenho mais 86,75. Daqui até aqui, o carregamento que aparece é essa carga de 24. Como ela é para baixo, ela é negativa. Então, menos 24 vezes 8, que é o total dela, e isso vai para menos 105,25. Então, eu tenho que sair de 86 e chegar em menos 105. A gente faz isso com um diagrama linear. Então, 105,25 na esquerda desse apoio. Para passar para a direita, eu tenho que somar a carga concentrada dele, que é positiva pela minha convenção. Então, 105 menos 105 mais 130, a gente vai para 25,67 do lado direito. Como não existe carregamento de E a F, esse valor vai constante de E a F. Chegando justo antes aqui da carga concentrada de F, ele vale mais 25,67. Para passar para o lado direito de F, tem que somar essa carga de 40, que é negativa. Então, menos 40, nós vamos para menos 14,33.
De F até G não tem carregamento, então ela vai constante. Repare que eu poderia fazer o mesmo processo da direita para a esquerda, eu só teria que assumir a convenção da direita, ou seja, esse 14, pela convenção da direita, é negativo, vai desenhar embaixo. E aí a gente vai somando o carregamento daqui para cá, lembrando que agora para baixo é positivo e para cima é negativo. Daria o mesmo diagrama. Para terminar isso, é sempre interessante pelo menos indicar o valor do momento máximo aqui. E ele vai acontecer onde o cortante é zero, ou seja, bem aqui. Para isso, eu preciso determinar qual que é a distância dessa rótula até esse ponto onde o cortante é zero, e, se necessário, desse ponto até a próxima rótula. Para calcular essa distância é bem simples. Deixa eu pegar um canetão aqui. Aqui existe um ângulo, que é o mesmo dos dois lados. Esse ângulo tem uma tangente. Então, se eu fazer a tangente desse ângulo, vai ser o cateto oposto, que é o 86,75 aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente essa distância que eu quero calcular. O que é essa tangente? A tangente é uma taxa de variação. E a tangente do cortante, ou seja, a derivada do cortante, é a carga. Qual que é o carregamento nesse trecho? 24 kN por metro. Então, dessa forma, o que acontece? Se eu pegar o cateto oposto, que é o 86,75, e dividir pela tangente, eu encontro o cateto adjacente. E o valor da tangente é a carga. A própria carga distribuída, ou seja, para cada metro que eu avanço, esse diagrama cai 24 kN. Então, 86,75, que é o cateto oposto, dividido pela tangente desse valor aqui, que é o 24, dá 3,615 metros. Se eu quiser fazer isso aqui para o outro lado, também funciona. Como esse é o mesmo ângulo, o cateto oposto dele agora é esse lado, 105,25. Esse cateto oposto dividido pela tangente de 24 dá 4,385, que é o cateto adjacente. Se eu somar essa dimensão com essa dimensão, eu tenho os 8 metros aqui de volta. Agora que eu tenho a localização desse ponto, para achar o momento máximo, a gente tem que lembrar que você pode usar tanto a convenção da esquerda como a da direita. Ou seja, se eu usar da esquerda, qual que é o momento que eu tenho antes aqui, ó, bem nesse ponto? Zero. Para sair daqui e chegar nesse ponto, eu tenho que somar a área desse cortante, que é esse triângulo aqui. Ó. Então, zero que eu tenho na esquerda, mais a área desse triângulo, que é um triângulo positivo, né, porque está em cima, vai me dar o valor do momento que dá aqui. E essa conta, ou seja, 86,75 vezes 3,615, que é a base vezes a altura, dividido por 2 dá 156,8. Eu poderia fazer no sentido contrário. Se eu quiser vir da direita para a esquerda, eu vou no sentido contrário de x aqui. Então, o que eu vou fazer é ir subtraindo a área do cortante. Então, o que eu faço? Ó, eu pego um ponto que eu tenho um momento aqui, ó, vale menos 74. Menos porque ele está em cima, diagrama negativo. Para sair desse menos 74 e vir para cá, chegar nesse ponto de máximo, o que eu faço? Eu subtraio a área do cortante nesse trecho. Como essa área já é negativa, porque está embaixo, vai ser menos 74, que era o momento que eu tinha antes, menos essa área que é negativa. Menos com menos da área fica positivo. Então, menos 74 mais a área desse triângulo. 4,385 vezes 105, que é a base vezes a altura, dividido por 2. Faz essa conta aí, ó. Menos 74 mais a área desse triângulo vai dar 156,8. De novo. E aí eu deixo para vocês, se quiserem, tentar localizar onde o momento é zero aqui e aqui. Que aí vocês teriam que encontrar a equação desse momento aqui para poder fazer isso. Então, eu espero ter ajudado um pouco aí no traçado de diagramas de vigas, tá? Até mais.